Para entender melhor as causas e as consequências desse apagão cibernético, a gente recebe agora o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Arthur, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar perguntando a você, justamente, se o caso de hoje mostra uma fragilidade dos sistemas em todo o mundo, seja pela questão, talvez, de um monopólio, as coisas na mão de poucas empresas, isso gera um risco enorme para todo mundo, ou foi um caso pontual que a gente não pode tratar assim como o fim do mundo? Boa noite, Gustavo. Eu acredito que a primeira parte da tua pergunta faz muito sentido. Então, vai ser um momento em que muitas empresas vão repensar a sua estratégia. Preciso pensar em criar outras alternativas. É um pouco daquilo que nós vimos na pandemia, que muitas empresas se deram conta que, por exemplo, não tinham canais de venda online e ficaram na mão, tiveram que desenvolver tudo isso. O mesmo aconteceu hoje. Muitas empresas dos mais variados segmentos em inúmeros países perceberam essa fragilidade. Então, eu tenho certeza que essa discussão vai ser bastante acalorada, porque uma empresa que hoje, no começo da manhã, ninguém conhecia o nome dela, e nós terminamos o dia tentando entender qual é o tamanho desse estrago e como recuperar tudo isso ao redor do mundo. Então, eu tenho certeza que essa aposta em pouquíssimas empresas vai ser repensada. Arthur, esse tipo de falha é uma falha que pode acontecer? Está prevista? Ou existe ali algum tipo de vulnerabilidade que foi exposta com esses erros? E existia, por exemplo, para o caso de hoje, um plano B? Visivelmente não, porque certamente as empresas teriam acionado. Então, como foi muito bem dito durante a entrevista anterior aqui, é preciso testar com uma amostragem. Então, você não pode, sabe, fazer aquilo que se fala no poker, né, um all-in, né? Então, colocar todas as suas fichas. O problema é o seguinte, empresas, pessoas, elas vão ficando confiantes. Então, as coisas vão dando certo, confia-se na tecnologia, ninguém imagina que vai acontecer algo com essa dimensão. E tem um outro aspecto também que é importante ressaltar, que é o seguinte, quando se trata de tecnologia, nós temos inúmeras camadas. Então, muitas vezes a empresa contrata um determinado parceiro ou vários parceiros, esse parceiro subcontrata outros serviços de tecnologia. Então, quer dizer, tem todo esse encadeamento, é algo extremamente complexo, só que vira um dominó, sabe? Se uma dessas peças cai, começa a acontecer esse efeito bola de neve que nós vimos hoje, né? Então, uma empresa que não era uma empresa Big Tech, não era muito se falou da Microsoft, mas a questão não era a Microsoft, era a CrowdStrike. E olha só o que aconteceu. Então, é um grande problema. Então, tudo isso vai ser revisto, eu tenho certeza. E Arthur, falando do problema que foi solucionado, digamos assim, mas ele ainda deixa reflexos. Há uma previsão de quando tudo será de fato normalizado? Agora é uma questão muito manual de colocar tudo em ordem, computador por computador, sistema por sistema? É isso mesmo. Então, é tão precário quanto isso. O sistema em si, a Microsoft, ao longo do dia, já emitiu um comunicado dizendo o seguinte, olha, a falha foi resolvida. A CrowdStrike também falou, estamos trabalhando ativamente para tentar fazer, mas trazer alguma estabilidade. Normalmente, nesses casos, o que se faz é o seguinte, se a versão deu certo, volta para a anterior. Só que os danos na vida real, eles não são solucionados em 24 horas. Só para citar uma coisa aqui, na Europa, no hemisfério norte, aliás, nós estamos no período de férias. Então, o que acontece é que são voos lotados, famílias viajando, grandes grupos, as Olimpíadas prestes a começar. Então, os relatos são de pessoas que não conseguiram embarcar nos voos e o próximo voo é daqui a 5 dias. Então, até você conseguir equalizar tudo isso, não é uma coisa de um dia para o outro. Nós tivemos países que tiveram que suspender cirurgias, então, para você reestabelecer esse fluxo, é algo que vai levar semanas e talvez até um mês. Arthur, para a gente
ter uma ideia, compreender o tamanho dessa tecnologia globalizada que a gente vive hoje, por que essa falha teve efeito principalmente em aeroportos, que tiveram aí, como você disse, voos cancelados, check-in com problemas e, consequentemente, aí voos muitos atrasados? Excepcional pergunta, principalmente por dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte: nós precisamos lembrar que o setor da aviação é um dos mais regulamentados, é um dos que mais tem processos justamente para garantir a extrema segurança, porque é uma atividade crítica. Então, se tudo não for garantido, se toda a documentação, e aí eu não estou falando só dos passageiros, mas desde pesagem da aeronave, abastecimento dela, então é algo extremamente criterioso. Se os sistemas não estão disponíveis, veja, faz muito tempo que não se faz isso com papel, então eu tenho certeza que hoje muitos operadores de aeroporto tiveram que reaprender ou descobrir como fazer isso de forma manual. E um segundo aspecto é o seguinte, tem uma explicação histórica. Quase todas as empresas aéreas do mundo usam praticamente o mesmo sistema para fazer check-in. Então, existe uma certa padronização global. E aí, se esse único sistema sai do ar, quase todas as empresas aéreas ficam dependendo dele e ficam sem ter como colocar um avião no ar. Então, é importante lembrar isso, né? Que nós chamamos de empresa aérea, remete a avião, mas no final das contas depende de tecnologia de TI. Arthur, só para fechar nossa conversa, quem é aqui do Brasil e acompanha o noticiário via que o mundo estava acabando em alguns lugares do planeta. Mas aqui no Brasil não foi pontual. A gente teve problemas nos aeroportos, mas não foi algo como aconteceu, por exemplo, na Europa. Qual é a explicação? Existe uma explicação do porquê o Brasil não foi tão afetado como outros países? Tem sim, tem dois pontos que são importantes. O primeiro deles é o seguinte: essa atualização, a CrowdStrike começou a fazer isso lá no horário da Austrália. Então, aqui no Brasil, estávamos dormindo. Então, por isso que o caos maior aconteceu ali na Oceania, depois foi se alastrando para a Europa. Quando chegou aqui, uma série de medidas já estavam sendo tomadas pela CrowdStrike, pela Microsoft, para tentar diminuir esses danos. O segundo aspecto é o seguinte: a CrowdStrike tem poucos clientes no Brasil. Então, ela é uma empresa americana, sediada no Texas, que tem mais clientes em outras partes do mundo. Ou seja, quem foi afetado no Brasil é porque, com toda certeza, é cliente Microsoft e também cliente CrowdStrike. Mas o número de empresas e organizações, como o caso do STF, não é tão grande assim no Brasil. Nós conversamos com o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite. Boa noite, Arthur.